E aí, pessoal, o assunto de hoje é ficção, tecnologia e alienígenas. Quando eu tinha 11 anos, meu pai tinha 2 empregos. E a febre no momento era aquele filme Guerra nas Estrelas. Eu me lembro bem, era 1978 e era o penúltimo dia do filme em cartaz. Ele tinha ficado em cartaz um tempão, meus colegas todos de colégio já tinham visto e eu era o único que não tinha visto. E eu me lembro que era um sábado e meu pai, cara, ele trabalhava pra caramba, tinha 2 empregos e às vezes no sábado ele chegava por volta de meio-dia, às vezes ele trabalhava até tarde. E, pô, botei maior pressão. Eu tinha 11 anos, botei maior pressão para poder ir ver o filme que eu queria muito. E tivemos quase que uma breve discussão, né? E aí meu pai falou para mim assim, cara, isso é mentira. Você quer ver mentira? E eu falei para ele assim, pai, a ficção de hoje é a realidade do futuro. E, pô, eu tinha 11 anos, cara. Meu pai, então, olhou para mim assim, assustado, com a minha resposta, e falou assim, vai lá, bota a roupa que eu vou te levar. Bem, eu vi o filme, foi um marco, né? Um filme que marcou a época, um filme de George Lucas, ficção científica. E ele dormiu o filme todo, cara. Ele apagou, dormiu o filme, porque cansado pra caramba, né? Bem, pessoal, muito do que eu falei quando eu tinha 11 anos é a pura realidade. Muito do que você vê de ficção é real, tá? Um cara, quando vai fazer um filme, ele faz todo um estudo. Você vê, por exemplo, Star Trek, né, Jornada nas Estrelas. Eles tinham aquele comunicador, o filme feito lá nos anos 70. Eles tinham aquele comunicador, que hoje em dia a gente vê o que? Um telefone celular. Né? Nós temos esse comunicador. Eu falo daqui para qualquer lugar do mundo. E eles já tinham essa ideia. Né? Você vê o filme Minority Report. A tela do computador ela é translúcida. Você vê através dela. E um sistema de toque. Muitos filmes tinham um sistema de toque na tela e sequer a gente tinha noção que podia usar isso no celular hoje em dia. Então a ficção do passado é a realidade do futuro. E nem tudo que nós vemos como ficção e assim como se fosse uma invenção, na realidade não é. Aquilo ali é produto de um estudo. A maioria, né, os cineastas, os produtores, quem escreve os filmes também, principalmente, eles têm acesso à informação. Eles vão procurar antes de jogar aquilo no ar. Se ele quiser fazer um produto profissional que vai gerar lucro, ele tem que mostrar, fazer aquilo baseado em fatos que são frutos de estudos naquele momento, ou que já existem. De repente ele pode ter acesso até o que já existe, mas o povão, nós, não temos acesso. Essa tecnologia, ela não vem para você, não chega para mim. Você fala assim, eu tô com o iPhone 16, 18, 20. Cara, os caras já estão com isso lá muito à frente. 4, 5 anos à frente da gente, só que não é divulgado. Não vai chegar para você. Você não tem noção de tudo. Você acha que sabe de tudo. Muita gente fala como se tivesse domínio sobre tudo o que está falando e não tem acesso. Se fosse assim, não haveriam bases secretas que fabricam aviões de guerra para os Estados Unidos, dentre outras coisas. Órgãos militares, a CIA, né? Esse pessoal, Elon Musk, eles têm acesso à informação privilegiada que nós não temos. Informações secretas. Tem informações tão secretas, por exemplo, nos Estados Unidos, que nem o presidente da República sabe. 85% dos projetos da Lockheed Martin, por exemplo, 85% são secretos. Não são divulgados ao povo. Isso para você ter uma ideia. E esse conhecimento, ele está dentro de um grupo.
Um grupo seleto tem esse conhecimento. A grande maioria, a massa, não. A gente especula muita coisa, a gente procura muita coisa. É um fato claro, por exemplo, os documentos secretos sobre avistamento de OVNIs. O documento é secreto. Eles vão abrir esse documento, tipo assim, às vezes passa 10, 20 anos, eles abrem os documentos. Ultimamente, esses documentos estão vindo a público um tempo menor. E a gente não sabe se esses documentos também estão vindo na íntegra. Por que eles não passam essas informações para a população de forma aberta? Fator 1. Pânico. Você poderia entrar em pânico. O povo poderia entrar em pânico. Isso ia gerar uma série de distúrbios. Né? Esse é um fator. O segundo fator é o uso militar. Se o cara tem acesso a uma nave, por exemplo, e a possibilidade de fazer uma engenharia reversa, conhecer aquela tecnologia que está tipo 100 anos à nossa frente, para poder se defender ou usar contra um inimigo, você acha que ele vai divulgar isso? Computador, celular, o que está chegando para você está defasado para esses caras. Você está entendendo? Você está com um computador, um notebook de última geração, com um Intel XY, não sei das quantas, o top de linha, paguei uma fortuna nele, não é nada na frente do que esses caras têm na mão. Não é nada. Tá? Inclusive, tem situações, por exemplo, Elon Musk, né, e os Estados Unidos, eles estão botando satélite pra caramba. Você acha que os satélites são todos só de comunicação? Que não tem satélite de uso militar? Que não tem arma lá em cima? Bem, a gente já falou um pouco aqui sobre tecnologia e ficção, que existe realmente um delay. Né? Você vê um filme agora, você fala, pô, isso é ficção. Porra, quer ver outra coisa? Exoesqueleto. Exoesqueleto era uma coisa que você via no filme, né? Alien, O Resgate, um filme de 1986. 86. Você via a Ripley, que era o personagem principal, né, usar uma empilhadeira, que era um exoesqueleto, para brigar, ter uma briga ali com um alienígena. Porra, exoesqueleto, ficção. Não, soldados americanos usam exoesqueleto. Robô, cachorro robô fazendo coisas e com feições humanas. Isso era ficção. A China está cheio deles aí. Então, esse lance da ficção, eu entendo dessa forma. A ficção de hoje, eu entendo desde meus 11 anos, que a ficção de hoje é realidade no futuro. E cada vez mais isso está se estreitando. Cada vez mais as coisas estão se estreitando. E a gente vê também muito filme de ficção. E esses filmes de ficção, em certo ponto, me ligam um alerta. Porque existe um conhecimento ali, existe um estudo ali, e entra num paradoxo com certas coisas que eu vejo. Por exemplo, eu tenho um grupo no Facebook, que é o grupo OVNIs e Contatos Imediatos, e eu fico ali, eu vejo as postagens e tal. Tem muita coisa ali que não presta, tem muita coisa que você sabe que é inteligência artificial, tem muita gente que polui o estudo, né, atrás de clique. E isso é ruim. Eu tento filtrar ao máximo, eu e a equipe lá de moderadores. E tem um grupo, que é um grupo assim, nirvana, um grupo zen. O grupo zen é aquele grupo que fala: os alienígenas da constelação Zeta, eles são do bem. Eles são loiros de olhos azuis, espiritualizados, muito inteligentes e amam a humanidade. Eu vou recomendar para vocês uma série para quem não assistiu. O Problema dos Três Corpos. Se você não assistiu, assista. Está no Netflix. É uma série cabeça. Tá? Eu, por exemplo, eu comecei a ver e até o terceiro episódio, para mim, a série não engrenou. Mas depois ela engrena. Depois ela engrena. E ela é uma série muito inteligente. Tem atores muito bons e você vai ver ali.
história, você vai ver religião, você vai ver comportamento humano e você vai ver o que poderia acontecer numa situação de um contato. Quando os colonizadores chegaram nas Américas, eu falo aqui, os holandeses, espanhóis, ingleses, portugueses, né? Eles chegaram aqui e os índios trocaram presentes. Os índios acharam maravilhoso. Poxa, o homem branco, ele vem numa nave no mar, né? E são deuses, olha. Alguns acharam que eram deuses. Alguns foram mais combativos. Por exemplo, os índios norte-americanos, eles foram bem combativos. Mas a maioria, os astecas, maias, incas, nós aqui no Brasil, nós entregamos tudo de mão dada. A conclusão, os caras exterminaram, cara. Os caras exterminaram, escravizaram, pintaram os canecos. Então, essa ideia, assim, inocente, de falar, pô, os caras vão vir para salvar. Gente, esse é um dos vídeos que eu estou fazendo, tem outros vídeos que eu vou falar a respeito no futuro. Os caras chegaram aqui e barbarizaram, entendeu? Dizimaram praticamente os indígenas. E esse filme, O Problema dos Três Corpos, ele é um filme que vai fazer você pensar muito a respeito. A série, né, O Problema dos Três Corpos, era baseada no livro de Cixin Liu. Cixin Liu tem vários livros interessantes. E eu ainda não tive oportunidade de ler os livros, mas eu já li as críticas. E são bem favoráveis. São livros assim, inteligentes pra caramba. Eu recomendo muito que você veja, porque ele é uma série de ficção, o que me liga aquele alerta, né? A ficção de hoje é a realidade do futuro. E ele faz você pensar sob uma ótica diferente. Ele começa a levar você para ficar um pouquinho fora da caixa, o que é muito bom. Cada episódio da série tem em média 60 minutos. Cada episódio tem 60 minutos na média. Ele fala, eu vou ter que dar spoiler aqui de algumas coisas, ele fala de um contato que foi feito com uma raça alienígena, denominada Santi. É uma raça trissolariana, e nesse contato um membro dessa raça faz um alerta pra gente. E faz um alerta pra gente, e que é ignorado, e o filme se desdobra em cima disso. No passado, Carl Sagan fez a mesma coisa, e isso é fato real. Isso foi em 1972. Em 1972, nós enviamos para o espaço a sonda Pioneer 10. A Pioneer 10, ela ia até Júpiter, né, o percurso dela é ir até Júpiter e depois seguir até o extremo do sistema solar. Nesse episódio, Carl Sagan e o outro físico, Frank Drake, eles decidiram colocar informações, discos de ouro na Pioneer 10, para que ela fosse encontrada por uma raça inteligente, lançada no espaço. E nesse disco, eles colocaram tudo possível sobre a gente. As nossas músicas, o tipo de alimento que a gente come, como era a composição nossa e a nossa localização exata dentro da Via Láctea, dentro do sistema solar. Isso aí gerou, alguns falaram, pô, maravilhoso, legal pra caramba. Já outros falaram, caramba, o cara mandou pra quem isso? Né? Quem é que vai encontrar isso? Será que são os louros de olhos azuis, lindos, espiritualizados? Ou será o predador? E isso gerou uma polêmica, e isso, a Pioneer está agora no espaço.
Inclusive, eu acredito que alguém já achou ela. Alguém já achou, já fez o contato e já está por aqui. Né? Eu acredito nisso. Essa mensagem interestelar da Pioneer, enviada ao espaço, ela leva a gente de encontro à teoria da Floresta Negra. A teoria da Floresta Negra, se você não conhece, eu vou fazer um vídeo falando sobre a teoria da Floresta Negra. É uma teoria que te deixa um pouco com o pé atrás, porque, poxa, você lançar uma nave com as informações todas da gente para o espaço, para quem, cara? Né? Então, isso em 1972, nós estamos em 2025. Então, esse fato real, né, eu liguei na mesma hora com a série O Problema dos Três Corpos, lá do Netflix. Se você ainda não assistiu O Problema dos Três Corpos, ele está no Netflix, eu mais que indico que você assista. E diz aí o que você achou desse tema, deixa aí nos comentários, é importante, muito importante a sua opinião pra gente. Abraço.